Olá, amados! Eu acabei de sair do banho, vim aqui rapidinho gravar um vídeo para o nosso Vlog no Espectro de hoje. E o vídeo de hoje responde a pergunta de uma inscrita do canal, que eu vou até olhar aqui para não falar o nome dela errado ou faltando. É a Nilceia Castro. A Nilceia, ela mandou uma pergunta no vídeo dos 7 mitos sobre autismo. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vai lá. A gente fez um vídeo com 7 mitos, né, coisas que são faladas, lendas urbanas, desculpa, sobre o autismo. E a gente trouxe um vídeo desmistificando, né, mostrando que são mitos. E nesse dia, a Nilceia, ela fez uma pergunta. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: é verdade que o autista tem audição super aguçada? Eu tô lendo aqui, gente, porque tudo eu gosto de anotar, porque por mais que a gente estude o assunto, eu gosto de estar anotando tudo pra gente poder trazer sem falar alguma coisa errada. Ou se errar também, vocês me corrigem aí, a gente corrige junto, ok? Na verdade, o autista, ele tem sensibilidade auditiva, uma sensibilidade auditiva muito grande. Então vai ser raro encontrar um autista que não tenha sensibilidade auditiva. Eles também podem ter sensibilidade nos outros sentidos, porque são 5 sentidos, né, gente? Ele pode ter sensibilidade no olfato, no paladar, no tato, na visão, como na audição. Mas hoje nós vamos ficar aqui na audição, que foi a pergunta que a Nilceia fez. E eu achei interessante a pergunta da Nilceia porque, já que a nossa hashtag deste ano é quanto mais informação, menos preconceito, o que acontece? Ótimo, vamos trazer mais uma informação, porque nem todo mundo sabe disso. Nem todo mundo, né, ouve falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar para trazer mais um pouco de informação. Eu anotei para ficar explicadinho aqui. Ó, a gente sabe que uma grande parte do nosso processamento de informação auditivo, ele acontece no lóbulo frontal e no lóbulo lateral, que é no giro temporal superior, médio e no inferior. E o que acontece? As pessoas com TEA, às vezes a gente vê muita gente falando, as crianças com TEA. Não, gente, as pessoas com TEA. Por que, Adriana, você está dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é só criança que tem essa dificuldade. É como eu já disse aqui na minha casa, são adultos, mas tem essa dificuldade. Então, a maioria das pessoas com TEA, elas têm uma profunda, significante alteração justamente no lóbulo frontal e no lóbulo temporal. Então, certamente, a pessoa com TEA, ela vai ter alteração no processamento auditivo central. Então, é isso que acontece com a pessoa autista. Por isso que eu disse que é raro encontrar um autista que não tenha. E o que acontece, gente? Acontece que hoje, né, antes a gente falava assim, o autista não gosta de barulho alto. Se a música tá alta, o autista não gosta. Se ele vai numa missa, num culto, onde quer que ele vá, e tá alto o barulho, incomoda ele. Hoje a gente sabe que não é questão do barulho tá alto. Hoje a gente sabe isso, hoje a gente aprende, a gente estudou sobre isso, a gente aprendeu isso. Que não é mais isso. O que acontece? O que acontece é que o que incomoda o autista não é a intensidade do barulho, se é alto demais ou se é baixo demais. O que incomoda o autista é a frequência sonora daquele barulho que está sendo feito. Então aqui, eu até anotei aqui, ó, o barulho, o ruído que está acontecendo, ele pode ter uma intensidade muito baixa. Então ele não precisa ser alto, ele pode ser baixinho. Mas se a frequência dele for alta ou se tiver uma frequência diferenciada, ela causa incômodo no autista. E vice-versa. Também pode estar uma frequência muito alta e pode não provocar nada no autista. Ele pode ficar tranquilo. É por isso que às vezes eu já cometi muito esse erro aqui em casa. Às vezes a Thaísa tá ouvindo uma música no celular dela e a música tá hiper alta e ela tá ouvindo. De repente eu coloco um outro tipo de barulho no YouTube, na televisão, falando um outro tipo de coisa, com outro tipo de som. E ela chega pra mim e fala, mãe, que dor de cabeça, desliga. E eu ficava brava, falava, poxa, quando você tava ouvindo a sua música, você não sentia nada. Agora que tá ouvindo o que eu tô ouvindo, então a gente levava até pra aquele lado assim, é porque tá implicando com o que eu coloquei. Eu já cheguei a cometer essa ignorância. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que o que acontece
é que se o ruído, a frequência do ruído tiver, né, pode incomodar ele, é a frequência do ruído, não é o tipo de coisa, não é se tá alto, se tá baixo, é a frequência que está sendo emitida daquele ruído naquele momento. Então é isso que incomoda o autista. Às vezes você grita, a gente pode dar um grito perto do autista. O Fernando com a Thaísa, por exemplo, às vezes tá eu e os dois. Eles gritam, às vezes o Fernando grita, às vezes a Thaísa grita, às vezes eu grito e não causa muito desconforto. Não que seja confortável, mas não causa tanto desconforto. Às vezes a Laura, a Lavínia e o Henrique chegam aqui, só deles começarem a brincar, falar tudo ao mesmo tempo, já desconstrói os dois. Os dois já não conseguem ficar no mesmo ambiente, porque é ruído. O ruído tá com uma frequência diferenciada, mais intensa, e que está incomodando o autista. Então o que acontece é isso. Então eles têm audição sensível. E aí, gente, o que acontece? Essa questão é uma comorbidade que vem com o autismo, né? Devido ao que eu falei, que a gente sabe que é relacionada à questão do lóbulo frontal e lateral, que sofre grande alteração no caso do autista. Então, é um problema que deve ser, quanto mais cedo descobrir que a criança tem o TEA, é bom entrar com a intervenção o mais cedo possível, para que isso seja amenizado. A pessoa vai ter uma cura 100%? Não, mas ela vai amenizar isso muito. Por exemplo, é igual eu falei, a Thaísa, ela nunca teve um acompanhamento para autismo na infância. Ela teve acompanhamento para o TDAH, que ela tinha TDAH, que vem já com outras comorbidades também, e tinha a questão da infantilidade. E aí ela tinha, já frequentou psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, mas dentro do tratamento do TDAH, e não fazendo todo um tratamento para o autismo. Mas o Fernando, ele já não teve acompanhamento nenhum. Ele já cresceu à mercê mesmo do autismo ali. Hoje a diferença é grande. É pouca, mas é grande ao mesmo tempo. A Thaísa, ela tem certas dificuldades que o Fernando tem com lugar, barulho, ruídos, pessoas, criança, que a Thaísa não tem dificuldade de lidar, o Fernando já tem dificuldade. Por exemplo, a Thaísa não tem dificuldade, a gente vai para aula de dança, o som é alto, ela não tem dificuldade nenhuma. Porque ali os ruídos estão numa frequência que para ela é suportável. O Fernando já lá, eu tenho certeza que ele não conseguiria ficar. Porque para ele a frequência já estaria bem alta, a modulação já estaria bem alta. E isso eu vejo que a diferença que eu constatei, que eu aí encontrei, foi no seguinte forma: devido às terapias que ela já fez na infância, mesmo que foi pro TDAH, já ajudou muito, e ele por não ter feito nenhuma. Tanto que hoje a gente fala, e eu conversando com uma terapeuta também, eu estudando, e ela falou, o Fernando, ainda que o autismo dele fosse um autismo leve, ele não é leve, porque não houve intervenção. Então, como não houve intervenção, hoje, se colocar ele perto de um autista leve, que tem intervenção, ele acaba sendo considerado um autista, vamos dizer, moderado. Então, a intervenção é importante, e quanto mais cedo, melhor. Mas também, gente, pode ter o autista hipersensível a ruídos e hipossensível a ruído. O autista com hipersensibilidade ao ruído é aquele autista que a gente tá acabando de falar dele aqui. Muito barulho, igual eu comentei aqui, se dá muito barulho, ele coloca a mão no ouvido, tá incomodando. Há lugares que a gente vai, ou fica um tempo parado, ele esperando alguma coisa, que tá um ruído, e a Thaísa com o Fernando já começa a ter dor de cabeça, já não fica bem, já chega em casa, a gente fala, né, a palavra correta é desconstruído, mas o Fernando, ele tem muito a maneira de dizer assim: Fernando, como você tá? Eu tô em tiras. Quando ele fala eu tô em tiras, é por isso, é porque ele tava num lugar onde o barulho, o ruído, tava afetando muito a audição dele, onde os sensoriais dele tava sendo muito aguçado, mas como eu vou falar só da audição hoje, eu vou manter que só na audição. Então, a pessoa com hipersensibilidade é isso, e é o que é mais falado, né? Autista não pode com barulho, é por isso que vem essa questão da audição super aguçada. Mas também a hipossensibilidade também está presente no autismo, que já é aquele autista que ele precisa de mais estímulos. Ele precisa de mais estímulos sensoriais. Se vai abraçar ele, tem que
apertar mais para ele conseguir sentir. Se vai alimentar, o alimento tem que ter mais sabor, no caso da comida, mais tempero, para que ele consiga sentir paladar melhor, entendeu? E também tem autista que pode ter as duas coisas. É igual eu disse, a Thaísa, ela tem a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Para certos ruídos, ela consegue levar uma boa. Mas certos ruídos, ela já se desconcerta toda, ela já muda. O semblante deles, gente, muda. Muda totalmente. Então, o que acontece? É isso. A sensibilidade auditiva no autista é muito grande. Mas é o que eu já expliquei. É devido à grande alteração no lóbulo frontal e lateral. E assim, às vezes fica meio complicado de só explicar e vocês entenderem o que eu quero dizer com o lóbulo. Mas eu vou deixar uma gravura aqui mostrando para vocês o desenho do lóbulo frontal e lateral, que é onde o autista sofre uma grande alteração. E, pessoal, não é fácil lidar com essas hipersensibilidade. Por quê? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, a questão é o ruído, coloca um abafador. Só que não funciona simples assim, coloca um abafador. Tem autista que ele coloca o abafador e ele consegue sair bem com o abafador, ele tá acostumado desde pequeno com o abafador, desde criança. Mas tem autista que, igual o caso do Fernando aqui da Thaís, que não usaram nenhum tipo de abafador na infância, tem muita dificuldade. Então aqui a gente já usou o abafador industrial, que é aquele que tem uma concha, né, no ouvido, e já usamos também o abafador interno, aquele de silicone, que coloca dentro do ouvido interno. E o que acontece? Eles não conseguem usar nenhum dos dois. Primeira coisa, o Fernando fala pra mim que ele coloca. Dali, gente, há uns minutinhos, toda hora ele tá mexendo na orelha. Então, tá incomodando, sabe? O tato. Ele tá se sentindo incomodado com aquela coisa encostando e dentro do ouvido dele, aquele corpo estranho. Então, ele tem essa sensibilidade muito forte, ele não consegue ficar com ele no ouvido mais de alguns minutinhos. O abafador tem duas coisas. Primeiro, o preconceito. As pessoas veem alguém com abafador no ouvido, na igreja, na loja, no mercado, em qualquer lugar, as pessoas já começam a olhar, observar, ficar reparando aquela pessoa. E eles sentem diferente. Eles são diferentes, mas eles não querem sentir diferente. Eles são diferentes porque veem e compreendem as coisas diferentes. Não são diferentes do ser humano. E eles têm vergonha, eles ficam assim. Então, primeira coisa que eles não gostam de usar é por isso. Segunda coisa, a segunda coisa acontece com os dois tipos, tanto com o interno quanto o externo. Ele diz que, ao mesmo tempo que é bom abafar o barulho, eles sentem melhor, ao mesmo tempo eles não sentem bem. Aí é o caso da hipersensibilidade e da hipossensibilidade. Por quê? Porque ele fala o seguinte, quando abafa, a princípio é bom, porque alguns ruídos que estavam incomodando, eles diminuem. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, porque eles ficam inertes. Eles ficam inertes ao que está acontecendo, inertes ao que está se passando. Por quê? Porque eles também têm a hipossensibilidade. Eles precisam também de ouvir o barulho, de saber que ruído que está acontecendo, para eles estarem situados com a situação. Então, por isso que eu estou tentando explicar o modo mais prático possível no nosso dia a dia, né, que realmente funciona assim, e que não é fácil. Porque às vezes alguém vê e fala, coloca um abafador no ouvido e tá resolvido. Coloca lá um de silicone, lá mais escondidinho, que ninguém vê, nessa questão da vergonha. Então, a gente já tentou as duas coisas. Já tentamos as duas coisas. E as pessoas ficam ali preocupadas, observando quando é com o abafador externo. E quando é com o interno, eles, além da questão de estar incomodando, né, a questão sensorial no tato, também tem a questão que envolve os dois, que é a questão da hipo, que eles estão sentindo perdido porque não tem nenhum ruído indicando para eles o que está acontecendo no ambiente. Não sei se eu consegui explicar da maneira correta, mas eu estou explicando a linguagem popular, que é assim que eles se sentem, que eu vejo eles se sentirem, que eu converso muito com eles, eu pergunto como que você sentiu
com o abafador, como você se sente sem o abafador, como que foi o abafador externo, como que funcionou o interno. Já que eles não são mais criancinhas, né, e conseguem responder as perguntas, eu pergunto tudo. Como que funcionou esse? Vamos testar o outro então. Tira um, fica só com um no ouvido, eles já tentaram. Tira um, fica só com um na direita. Não, não ficou legal não, vamos tentar com a esquerda. Né? E nada, tudo deu do mesmo jeito. Então aí vem essa dificuldade. Tem essa questão dessa dificuldade. Não existe um remédio, um medicamento, um tratamento que diminui isso não. Essa intenção ainda não existe, gente. Nada que venha diminuir essa intenção. Né? Ainda não descobriram isso ainda. Mas enquanto não descobre, o que a gente precisa é contar com a compreensão das pessoas, é contar com a sensibilização das pessoas, e é por isso que eu falei, que eu achei interessante a pergunta Nilceia, porque vai entrar na nossa hashtag. É mais informação, menos preconceito. Então, tem autista que ele se dá bem com o abafador externo. Então, se você vê na escola, onde você estuda, no mercado, na igreja, onde você vai, frequenta, qualquer ambiente, você vê alguém com um abafador de ruídos, não julgue. Não fica olhando, fica apontando o dedo. Por mais que é diferente, né? Não é normal todo mundo todo dia usar um abafador no ouvido. Mas aí, você deu aquela olhada discreta e não olha mais. Porque aí você evita de ficar constrangido. E até não querer usar mais o aparelho devido a isso. Então, quando você vê alguém assim, já lembra desse vídeo e já disfarça, sabe? Para eles não sentirem dessa forma. Porque no caso aqui de casa, como eu disse, o abafador para eles externo tem a questão da hipossensibilidade auditiva, que ele precisa de estar inteirado. Mas também o de silicone incomoda mais ainda, porque ele tem a questão do tato, tá? Né? Ele encostando no ouvido, dentro do ouvido. Então é bom, porque aí a gente agora quando vê alguém com abafador, a gente vai lembrar, peraí, eu vou fazer essa pessoa se sentir mal. Eu vou estar sendo encaixado como preconceituoso, porque fazendo alguém se sentir mal. Então, peraí, deixa eu olhar indiscretamente, que pode ser, aliás, orar discretamente, que pode ser um autista, ou qualquer outro tipo de problema também, né, gente? Então, algo que eu achei interessante, a ver com a nossa hashtag. A gente pode disfarçar, olhar com menos intensidade, cutucar, chamar atenção, que às vezes nem é por mal, né, gente? Porque, como eu disse, não é algo normal de todo dia você ver. Mas agora a gente tá aqui, por isso mesmo que a gente tá trazendo esses vídeos. E falando da nossa linguagem popular mesmo. Que é pra todo mundo entender. Pra todo mundo entender o que o autista também sente. Sabe? Quando a gente comprou o aparelhinho de silicone, como eu disse, devido ao fato de não haver intervenções na infância, eles têm aquela dificuldade, principalmente Fernando, eles têm ainda muita questão infantilizada. Eles gostam muito eles não brincam, gente, de carrinho, de boneca, não. Mas eles gostam dessas coisas. Eles gostam de carrinho, de boneca, de urso de pelúcia, de brinquedos. Só para guardar, pular na estante, ter no quarto deles. E é como se fosse uma segurança para eles. Entendeu? E a mesma coisa no abafador. Fernando queria o abafador azul, de silicone, a Thaís queria o rosa. Aí primeiro a gente comprou o do Fernando, o azul, porque a Thaís já tinha comprado o abafador externo, para fazer o teste com os dois. E pegamos o de silicone para fazer o teste com os dois também antes de comprar. E aí, por ser azul também, e ele ter o cabelo curtinho, né? Era perceptível que ele tava de abafador no ouvido. E algumas pessoas olhavam indiscretamente. Também deixava ele se sentindo, vamos dizer a maneira correta que eles falam para mim, um ET. Então, quando a gente vê alguém com abafador no ouvido, seja ele interno, que dá pra ver, ou seja ele externo, lembra desse vídeo e olha discretamente e finge que não viu nada, ok? E eu já vou terminando o vídeo por aqui, como eu disse, não é um vídeo muito longo, mas aí não saia daí ainda não. Não saia sem se inscrever no canal, por favor, sem dar o seu joinha. Gente, a hashtag esse ano é mais conhecimento, menos ignorância, menos preconceito. Então me ajude a levar esse vídeo para bastante pessoas. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você está assistindo sem ser inscrito, se inscreve no canal. Deixa aí o seu joinha, porque tá dizendo que é um vídeo legal. E aí o YouTube vai fazer o que é legal, então eu vou mandar para outras pessoas assistirem também. E não saia daí, que eu vou deixar um minutinho aqui
de uma reflexão de um vídeo pequenininho para vocês verem mais ou menos como o autista sente com a audição dele no dia a dia, quando ele sai na rua, no ambiente onde ele está, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.